Bom dia de novo para todo mundo que está por aí assistindo. Então, eu vou apresentar junto com a Letícia o nosso trabalho Economia Solidária e Catadores de Materiais Recicláveis, Cenários Políticos e Legislativos de Desenvolvimento. E queria agradecer a professora Ana Maria, que acho que essa breve introdução tem muito a ver com o que a gente se propôs a analisar aqui. E esse trabalho a gente realizou também em parceria com a professora Rosemeire Aparecida Escopim. Bom, é só uma breve introdução, bem brevezinha mesmo. A gente vai tentar deixar as discussões para o próximo momento. As políticas públicas, então, elas basicamente vêm, né, na nossa sociedade, como a gente vive hoje, para enfrentar problemas da coletividade, né? Então, a gente formula estratégias com a participação dos atores. E a economia solidária e os catadores de materiais recicláveis são aí dois grupos, né, que estão totalmente interligados e estão também muito interligados com o cenário de políticas públicas recente do Brasil. Então, o nosso objetivo com esse trabalho foi apresentar uma síntese das principais políticas e dispositivos legais que abordam ou abordavam temáticas relativas aos catadores de materiais recicláveis e à economia solidária. A nossa metodologia, então, ela foi baseada numa análise documental e a gente fez, então, a proposição de 5 cenários de análise. Então, os cenários são pré-Lula, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Então, iniciando aí rapidinho os resultados, no cenário pré-Lula, antes de 2002, né, a gente tem aí um cenário de início e organização dos catadores. Então, lá na década de 80, a gente vai ter a formação das primeiras cooperativas e associações de catadores, né, de uma forma pontual nas cidades, inclusive com alguns atores como a Igreja Católica, tendo uma grande participação nesse processo. E lá na década de 90, a gente começa a observar as primeiras parcerias municipais com esses catadores organizados para a realização de coleta seletiva. Mas ainda tudo de uma forma pontual, nada nacional. Lá em 98, então, a gente teve a criação do Fórum Nacional Lixo e Cidadania e, mais especificamente nesse tema, a campanha Criança no Lixo Nunca Mais, que foi especificamente voltada para as crianças que atuavam na catação e moravam em lixões, mas trouxe, de uma maneira geral, visibilidade para a temática e para as vivências dos catadores aqui no Brasil, no final, então, da década de 90. E é importante falar que essa campanha foi feita pelo Fórum, ela teve muita expressividade nacional, veiculação na TV e tudo mais, então realmente pautou esse tema na nossa sociedade. Com relação à organização dos catadores em si, numa esfera nacional, a gente teve em 99 o primeiro Encontro Nacional de Catadores de Papel e em 2001 o primeiro Congresso Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, quando a gente teve a fundação do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, que até hoje é o principal movimento de organização desses profissionais. E também nesse cenário, pensando em normativas e tudo mais, a gente tinha apenas legislações amplas, né, para tratar de temáticas mesmo do cooperativismo, nada específico de catadores. A Lê quer falar um pouquinho? Abrir o microfone. Já no âmbito da economia solidária, pessoal, e ao longo do trabalho a gente vai ver, né, que esses dois campos, né, essas duas temáticas vão se encontrando tanto nos movimentos como nas políticas. Nesse cenário pré-Lula, a gente tem, né, aí indícios, se a gente pega ali, né, nos anos 80, né, de quando se tem aí, né, uma disseminação, né, também do termo economia solidária, a incorporação desse termo também, né, por instituições, né, acadêmicas e não acadêmicas, né, por instituições populares, né, e o uso, né, desses conceitos, a aplicação e a busca, né, para a organização de trabalhadores, né, como, por exemplo, no caso de empresas falidas, devido ao nosso contexto também, né, político-econômico, nas décadas de 80 e 90, e as iniciativas aí, então, de organização,
né, de catadores e empreendimentos também econômicos solidários, tá? Então, além da organização de cooperativas, a gente tem essa aproximação, né, mais incisiva do movimento também da economia solidária, por meio de incubadoras da igreja, sindicatos e várias outras instituições, tá? E aí a gente tem também como destaque, né, junto ao Fórum Social Mundial, a criação do Grupo Brasileiro de Economia Solidária, né, que é o GT Brasileiro de Economia Solidária, né, que se articulou muito aí em busca, né, de criação de políticas de economia solidária, né, e diversas outras ações. Obrigada, Lê. Bom, então, chegando no cenário Lula, né, ele vai, então, de 2002 até 2010, enquanto o presidente Lula estava nos seus 2 mandatos, aí a gente chamou de eventos favoráveis aos catadores. Por quê? Porque já quando havia essa organização pontual dos catadores e o início das parcerias municipais com catadores organizados, a gente já observava uma permeabilidade do Partido dos Trabalhadores em fazer essas parcerias, em trabalhar com os catadores, em pautar temáticas favoráveis aos catadores na sua agenda. Particularmente, o presidente Lula tinha uma proximidade muito grande com o movimento nacional dos catadores, o que acabou gerando um cenário bastante favorável para que os catadores, tanto os catadores quanto as pautas caras para eles, fossem uma prioridade na agenda federal ao longo desse cenário. Então, a gente teve uma grande evolução em termos de políticas públicas. Aqui eu cito, então, as principais, que seriam o reconhecimento dos catadores no Código Brasileiro de Ocupações, lá em 2002. Em 2003, a criação do Comitê Interministerial para a Inclusão Socioprodutiva dos Catadores, que lá em 2003 se chamava Catadores de Lixo, e em 2010 passa a se chamar Catadores de Materiais Recicláveis. Só no nome do comitê, a instituição continuou da mesma maneira. Em 2006, a gente tem uma legislação nacional também que institui a separação de resíduos no setor público, buscando, então, incentivar, né, a separação dos materiais e o mercado da reciclagem. Em 2007, a gente tem a promulgação da Política Nacional de Saneamento Básico, a Lei 11.445 de 2007. E aí, em 2010, a gente tem a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi, então, uma grande conquista. A professora Ana Maria até falou um pouco agora no início da nossa sessão, foi a grande conquista aí da pauta dos catadores, ter uma política pública voltada para essa temática. E outra grande conquista, claro, a inclusão desses profissionais na legislação, né? Então, as diversas citações aos catadores, a priorização de coleta seletiva em parceria com os catadores, tudo isso foram grandes conquistas de políticas públicas do período. Se a gente pensar na economia solidária, né, a gente pode dizer que nesse cenário a gente teve aí o que a gente chamou de enraizamento de diretrizes populares, porque se a gente pega nesse desenvolvimento, tanto sobre catadores quanto da economia solidária, a gente vê a atuação ativa dos movimentos, né, dos movimentos dos catadores, dos movimentos da economia solidária, vários espaços de discussão. Então, junto com as diretrizes políticas, né, a gente vê aí na base, né, as orientações partidas de discussões populares, né? E nesse cenário a gente destaca aí o segundo Fórum Social Mundial, né, onde aconteceu a Conferência Nacional, o Seminário Internacional e a Plenária Brasileira de Economia Solidária, né, encaminhando aí diretrizes, né, para o fortalecimento dessas políticas. Tivemos aí, né, em 2013, a criação da Senais, do Conselho e do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que propiciou a regulamentação, né, a implementação de vários programas, vários espaços de controle social e fortalecimento da articulação popular, né, na condução das políticas públicas desses setores. Tá? E aqui a gente encontra programas de economia solidária direcionados também aos catadores, né, indicando mais uma vez essa articulação.
Com certeza. Então, passando aí para o cenário Dilma, né, depois de várias conquistas que a gente teve, tanto na economia solidária quanto nos catadores, e já nessa intersecção, né, o cenário Dilma, ele começa um movimento de transição. Ele vai aí, então, de 2011 a 2016, e ele começa com grandes expectativas para a nossa política nacional de resíduos sólidos, pensando na implementação dela. Tanto na eliminação dos lixões, que acho que seria o grande mote da política até hoje, mas também a gente não pode esquecer da ordem de prioridade que a política traz. Então, ela toca em pontos muito sensíveis da nossa sociedade do consumo, quando ela fala que a gente precisa reduzir, em primeiro lugar, a geração de resíduos, e depois disso reutilizar, e em seguida reciclar. Então, ela traz aí qual deveria ser a lógica do nosso sistema, e também com relação à inclusão dos catadores, tanto da parte dos catadores quanto da parte dos demais atores. Essa era uma grande expectativa. Na prática, no entanto, a gente teve pouco recurso financeiro destinado a essa implementação, vindo principalmente de ministérios e bancos públicos. Não teve uma grande organização no orçamento geral da União nesse sentido. Isso também porque o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele acabou não sendo efetivado, não virou uma lei, teve aí todo um imbróglio político-administrativo na sua aprovação, que impediu que a gente tivesse esse documento, que seria aí um referencial para a elaboração de programas, para a definição de orçamento e tudo mais. Isso tudo começa a sinalizar uma perda de prioridade da gestão de resíduos sólidos na agenda federal e, junto disso, também dos catadores. No entanto, a gente teve aí a continuidade e criação de novos programas, ainda que eles fossem programas pontuais. E esses programas, a existência e continuidade deles era muito em função da articulação do CISC, que era, além de um comitê interministerial, um espaço de muito diálogo com o Movimento Nacional dos Catadores. Então, a gente destaca aqui o Cataforte, suas 3 etapas, né, 1, 2 e 3, e o Pronatec Catador. Foram aí os principais programas que continuaram a existir nesse cenário, né? O Cataforte 1, ele já é do cenário anterior. E aí também a gente teve a aprovação de uma lei em 2012 específica sobre cooperativas de trabalho, que não deixa de realmente impulsionar, né, contribuir muito com a organização dos catadores, mas a gente pode dizer que o cenário ele foi aquém do esperado, os resultados que a gente teve. Bom, Cris, só para a organização, a gente já está nos 12 minutos, tá? Então, vamos direcionando para a conclusão e depois a gente traz mais discussões aí ao final, né? No governo Dilma, em termos da economia solidária, a gente vê aí a criação do Plano Nacional, né, e a continuidade de conferências aí para as discussões. E intensifica-se também a presença, né, do MNCR e dos catadores nos eventos e discussões sobre economia solidária. Foi lançado também, né, o Plano de Economia Solidária, que esteve vigência até 2019, né, não tendo aí, né, uma atualização ainda formal. E também a criação aí da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Economia Solidária, né, em articulação com o movimento da economia solidária. Então, ainda indica-se, né, essa articulação, movimento, governo e esse diálogo democrático aberto. Beleza, Lê. Eu vou seguir aqui para a gente finalizar rapidinho e deixa para discussão. Bom, o cenário Temer e Bolsonaro, na verdade, eles têm questões muito pontuais, mas muito sérias, né, para a gente discutir. Então, basicamente, o cenário Temer, ele vai de 2016 a 2018, e ele chega com uma grande instabilidade política e econômica no processo do golpe, e ele entra numa retomada de políticas públicas neoliberais lá da década de 90. Nesse contexto, obviamente, pautas como a inclusão dos catadores e a própria economia solidária deixam de ser prioridade. Então, a gente observa aí um fechamento de portas percebido pelo próprio movimento e também
por alguns ministérios que dialogavam mais de perto com os catadores. A gente observa também uma grande desarticulação, então a gente tinha a figura do CIS, que ela começa a perder força nesse cenário, e corte de recursos financeiros, que acaba impactando muito esses programas pontuais que a gente viu no cenário anterior. Aí também se inicia um processo de desmonte mesmo das políticas públicas, e acho que nesse cenário o principal representante do desmonte é o rebaixamento da Secretaria Nacional de Economia Solidária a uma subsecretaria. Então mostra aí a perda de prioridade. No cenário Bolsonaro, que ele vai então de 2019 até hoje, a gente tem os catadores e a economia solidária entre diversos desmontes e retrocessos. O governo Bolsonaro ele vem então com essa agenda neoliberal autoritária, em muitos pontos contrária à Constituição Federal de 88, no que a gente pensa em direitos e cidadania, controle social e tudo mais. E a gente tem uma aproximação desse governo com grupos empresariais que pautam o aproveitamento energético, né, que seria a incineração. Nesse cenário, normalmente não está observada a inclusão de catadores ou mesmo a ordem de prioridade, né? Já que a nossa política ela não proíbe a incineração, mas sim determina que deveria ser uma das últimas opções. A gente teve, então, como muito importante a extinção do CISC em 2020, então, realmente, o fechamento desse espaço, o novo marco do saneamento, que traz baixa prioridade para a gestão de resíduos e para os catadores, e a retomada do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, mas dessa vez em parceria com uma associação do setor privado, o que é bastante questionável. Tá. E aí, para a gente finalizar, né, Cris, e aí depois a gente traz o resto das discussões para a gente não estourar muito tempo, né, dentro da economia solidária, né, a gente vê que as atribuições relativas à economia solidária fica sem espaço próprio, né, com o rebaixamento das Senais, as interlocuções entre catadores e economia solidária que estavam sendo construídas acabam ficando mais comprometidas, né? E todos esses processos, né, desses dois últimos cenários, eles ocorrem sem articulação com esses movimentos, né? Sem a problematização dessa discussão popular que foi feita para a criação de diretrizes aí, para a criação dessas políticas, né, que foram desmutadas nesse processo, né? Então a gente vê aí que existem, né, avanços significativos nos cenários 2 e 3 e retrocessos no 4 e 5 que atravessam aí, né, essa falta de articulação governo-população, tá? E aí depois a gente pode retomar a discussão ao final, tá bom?